Seja muito bem-vindo ao curso do livro de Josué, um livro histórico muito importante para você entender a Bíblia. Este livro de Josué trará grandes lições para nós. Você poderá aplicar na sua vida, na conquista da promessa de Deus para você. Porque o método de Josué que ele utilizou dá certo. E se você aplicar na sua vida, você pode ter certeza que você vai estar no caminho certo. O livro de Josué é muito grande, não vai dar para a gente ver versículo por versículo, senão a gente gastaria aqui muitas horas. Não é a intenção do curso. Mas eu vou ensinar o que é importante para você ter um olhar panorâmico de tudo o que aconteceu em cada capítulo desse livro lindo. Então venha comigo para aprender, saborear a palavra de Deus. Então, pessoal, meu nome é Gideon Gomes de Moraes, e será uma honra passar esse livro para vocês, o livro histórico de Josué. Você vai aprender muito, é um livro maravilhoso. Eu sou fascinado por esse livro e eu vivo a cada segundo e todas as oportunidades que eu tenho, eu trago na minha memória os ensinamentos fantásticos, tremendos deste livro. Então, vamos começar. Então, o livro de Josué é dividido da seguinte maneira. Nós temos aí o esboço do livro de Josué. No capítulo 1, nós veremos a comissão de Josué. No capítulo 2, veremos os espias e Raabe. No capítulo 3 a 4, travessia do Jordão. No capítulo 5, circuncisão, Páscoa e o príncipe do exército do Senhor. No capítulo 6, pecado de Acã e derrota em Ai. Campanha do Sul, no capítulo 9 ao capítulo 10. Campanha do Norte, do capítulo 11. Lista dos Reis, do capítulo 12. Terra ainda não conquistada, capítulo 13. Distribuição ao leste do Jordão. Distribuição ao oeste do Jordão, 14 e 19. Destaque, herança de Caleb, capítulo 14. Cidade de refúgio, capítulo 20. 21, cidade dos levitas. Altar do testemunho das tribos do leste, capítulo 22, últimas exortações de Josué, capítulo 23, e renovação da aliança em Siquém, capítulo 24, morte de Josué e encerramento do livro, capítulo 24. Vocês perceberam que o livro é maravilhoso, com informações importantíssimas para a gente aprender e tatear cada capítulo. Então, para a gente começar, é muito importante a gente conhecer um pouquinho da biografia de Josué. Josué nada mais foi quem, nome dado de Josué foi dado por Moisés. Então o nome Josué foi dado por Moisés. O nome original dele chama-se Oséias. Está em Números capítulo 13, versículo 8. O pai dele chama de Num, da tribo de Efraim. Ele é um auxiliar pessoal de Moisés. Você vai perceber no Êxodo capítulo 24, versículo 13, que Josué estava presente em todos os momentos com Moisés. Estava ali sendo como se fosse um tutor. Moisés foi o tutor de Josué desde muito cedo. Então Josué estava com Moisés em vários momentos da vida dele. E aí Josué teve momentos importantes na história, por exemplo, na batalha contra os Amaleque, né, que ele foi ali um general de guerra, que teve uma vitória. Ele permanecia dentro da tenda de Moisés, como se fosse um guarda de elite. Está presente aí no Êxodo capítulo 33, versículo 11. E ele foi escolhido por Deus. Em Números capítulo 27, versículo 18 a 23, ali nós temos a história dele sendo escolhido por Deus para dar continuidade a essa jornada até a entrada na terra de Canaã. Então aí temos a imposição de mãos por Moisés, aí confirmando essa escolha de Deus, e a confirmação em público aconteceu no livro de capítulo 31 de Deuteronômio, capítulo 31, do versículo 7 ao versículo 8. O livro de Josué, ele está em torno dessa conquista da Canaã.
Lembrando que a terra de Canaã é muito importante para o povo de Israel. A terra de Canaã foi uma promessa dada ao povo, né? Promessa dada a Abraão. Diz que eles teriam uma terra que maria leite e mel, uma terra próspera, uma terra maravilhosa. E essa promessa, ela foi passada de geração. Ela foi passada para Isaac, foi passado também para Jacó, e assim foi até chegar aí em Josué. Então, a conquista de Canaã é algo muito importante para o povo de Israel. Então, gira em torno disso, porque o povo de Israel vira e mexe, estão presos, estão escravos, são feitos de escravos aí na Babilônia, no Egito. Vocês vão perceber em vários momentos da vida do povo de Israel sendo escravos, perseguidos. Então a Canaã faz parte dessa história deles. Eles têm um apreço muito importante em relação a essa terra prometida, a Canaã. E todos nós temos a nossa Canaã. Deus tem promessa para você, Deus tem maravilhas para te entregar nas tuas mãos, que para você conquistar depende de muita luta, de muita fé. Amados, vocês vão perceber que no livro de Josué, a conquista dessa terra de Canaã não dependiam deles somente. Basicamente, o milagre era de Deus. Era necessário um milagre para que eles entrassem na terra de Canaã. Porque nós estamos vendo um povo que estava escravo no Egito, e aí eles foram para um deserto, ficaram ali por 40 anos. Gente, era um povo nômade, um povo como se fosse da pré-história. Ali eles estavam distante da evolução das ferramentas, estava distante da evolução da arma bélica. Vocês vão perceber no livro de Josué que os guerreiros que eles vão enfrentar é só milagre de Deus para conquistar. O povo que eles estavam enfrentando estava muito mais adiante do que eles na evolução do tempo, na evolução da máquina, assim por diante. Eles tinham carros de guerra muito fortes. Vocês vão perceber que o povo de Israel vai sentir um medo tremendo em relação a esse carro de guerra deles, um carro de aço, um carro de ferro muito, muito importante. Não de aço, mas carro de ferro, que o aço foi ser desenvolvido depois, muito mais depois. Então, amados, a conquista de Canaã é milagre puro. Vocês vão perceber que é Deus na frente. O povo só precisava obedecer, só precisava entregar-se a Deus para que assim conquistasse a Canaã. Não é diferente de nós. Para você conquistar a terra da Canaã, você precisa se entregar totalmente, sem reserva, de corpo, alma e espírito, para Deus. E assim você vai ter o sucesso que você tanto almeja. A promessa de Deus para a sua vida virá, você pode ter certeza. Vocês vão perceber que em Números capítulo 1, versículo 3, diz assim, ó, lá vai contar que Josué abrange a história, né? A história aí da peregrinação, conquista e juízes. Lá em Josué abrange 30 anos. Então Josué, quando entra na terra de Canaã, desde quando ele é comissionado para entrar na terra de Canaã, vai contar-se 30 anos. 7 anos de campanhas iniciais, 23 anos de combates das tribos. Então percebe que esse período é um período muito importante. Eu quero que você compreenda, até vou fazer uma pausa aqui para você entender. Olha só, vocês vão perceber que Deus tem pressa. A pressa que Deus tem de levar o povo a conquistar aquilo que ele já tem proposto. Por que eu estou dizendo isso? Porque o povo, quando foi liberto do Egito, eles ficaram presos no deserto. Não é porque estavam muito distante, não. É porque eles tinham pecado. E aquela geração anterior não estava autorizada a entrar na Terra Prometida. Era necessário uma nova geração para entrar na Terra Prometida. Uma geração com uma nova mentalidade, com um novo espírito de obediência a Deus. Então Deus tem pressa. Assim que aquela geração morreram, assim que Moisés morreu, porque não foi autorizado também a entrar na terra de Canaã, assim que essa galera morreram, Deus rapidamente leva o povo em direção à terra prometida. Sabe por que Deus tem pressa? A idade de Josué, você vai perceber que Deus vai começar a acelerar as coisas e dar uma pressãozinha ali, porque a idade dele já estava, não já tão jovem, igual na época de Moisés. Ele já estava ali numa idade
um pouco mais avançada, e era necessário então uma rapidez para que as coisas acontecessem de forma mais de sucesso. Então Deus tem pressa em entregar a promessa na sua vida. Vamos lá. Então, por livro de Josué, vamos ver aqui da peregrinação, conquista e juízes. O livro de Juízes é uma sequência do que vai acontecer no livro de Josué. Vamos lá. Olha o que diz o texto. A chamada de Josué, a promessa divina. Então, só perceber que no capítulo 1 ao capítulo 5 vai acontecer aí a chamada de Josué, a promessa divina. Lá em Josué capítulo 1, versículo 5, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. A primeira coisa que a gente observa aqui é que Deus, ele não escolhe um definitivamente e acaba para as outras gerações, não. A promessa de Deus é com o povo. A promessa de Deus é em relação a um contexto muito maior que perpassa o tempo. Então, assim como Deus foi com Moisés, a Bíblia diz que Deus falou para que Josué ficasse tranquilo, porque ele seria com ele também, todos os dias da vida dele. Olha que lindo! Se você entender que na sua brevidade de vida Deus está com você todos os dias, você será um homem com a nova mentalidade e você vai alcançar muita coisa. Então, cada geração cultiva a comunhão com Deus. Então, cada povo, cada pessoa recebe o seu legado, recebe a sua responsabilidade e tem os seus desafios. Então Deus tem desafio para todos nós e todos nós temos que cultivar uma comunhão com Deus. Aqui, imagine se ele dependesse 100% de Moisés, ele não daria conta, era necessário uma intimidade com Deus para continuar. Então isso aqui mostra também uma transferência de liderança. Uma liderança, ela acontece. Isso aqui acabou. Tô com medo, hein? Alô, som? Alô, som? Então aqui, você vai perceber que é uma transição de liderança. Um líder prepara o seu sucessor. Você que tem igreja, você que é pastor, essa obra não é sua. Essa obra é de Deus, então você prepara outras pessoas para dar continuidade. E não foi diferente com Moisés. Moisés preparou um sucessor. O sucessor, orientado por Deus, Josué, Oséias. Então ele foi preparado para substituir nada mais, nada menos que Moisés. Que grande responsabilidade, porque Moisés era como se fosse imagine nos tempos de hoje um CEO, dono de milhares de empresas, com muitos faturamentos, com tantos clientes, dando tudo certo. De repente, chama-se uma pessoa para substituir esse grande CEO, esse diretor, esse presidente. A pessoa vai sentir um friozinho na barriga para assumir aquela nova posição e manter aquela mesma pegada de sucesso. Para Josué, vai perceber que acontecia da mesma maneira. Ele era o homem que assumiu uma grande missão, muitos chamariam de bucha, mas não era uma bucha porque Deus estava na frente. E ele teria essa missão de continuar com sucesso, assim como Moisés fez. Lá em Josué, capítulo 1, versículo 5, na parte B, não te deixarei, nem te desampararei. Ou seja, a promessa de Deus continua. Olha o que diz em Hebreus capítulo 13, versículo 5 a 6, tendo ali um paralelo com a gente. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com os que tendes, porque ele diz, não te deixarei, nem te desampararei, e assim, com confiança, ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Amados, você também está debaixo desta bênção. Não tema, viva todos os dias com a consciência de que o Senhor é o seu ajudador e que você não precisa temer. Porque você não precisa ter medo. Aqui, a grande dificuldade de Josué, nos primeiros capítulos, é o medo. Eu vou explicar para vocês agora sobre isso.
Então aqui uma conquista da Canaã, a gente pensa que a Canaã, a terra, é uma terra sem luta, uma terra de descanso, uma terra de estender ali a sua rede, tomar uma aguinha de coco e tá tudo tranquilo. Você vai chegar com um tapete vermelho no local e você vai ter nenhuma dificuldade. Pelo contrário, a Canaã, ela tem luta, na Canaã tem guerreiros, na Canaã tem gigantes, na Canaã tem dificuldades. Na Canaã você conquista pela fé. Amado, você só conquistará a promessa de Deus sobre a sua vida se você também aliar-se à fé. Muitos querem grandes obras de Deus em suas vidas, mas sem esforço. Querem a Canaã sem derrotar gigantes. Querem a terra prometida sem ultrapassar a muralha de Jericó. Não tem como. A promessa de Deus sobre a sua vida só virá através de muito esforço. E isso acontece, é lógico, pela fé. Aqui, lá em Josué capítulo 1, versículo 3, diz assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Olha o que diz: todo lugar que pisar a planta do vosso pé. Olha que interessante. Deus falou que entregaria Canaã para eles, mas a promessa era muito maior. Era o local que eles pisassem seriam deles. O local que eles decretassem seria deles. Porque a promessa de Deus, ela é muito mais ampla. Aquele povo achava que era só um pedacinho de terra, não era só um pedacinho de terra. Era em todos os lugares que a planta do pé deles triscasse, tomasse posse. Não é assim a nossa salvação? Olha em Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito o Senhor Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Não é assim que aconteceu conosco? Assim que você recebeu a salvação e você veio receber um pacote muito mais amplo, você recebe a salvação e de repente o seu caráter muda, suas habilidades mudam, você começa a sonhar, ter um futuro glorioso, você de repente tem um padrão diferente, um padrão de excelência, porque Deus, ele entrega uma bênção pra gente e a bênção dele é completa e é muitas bênçãos acompanhando esta. Porque Deus é abundante, Deus é generoso, Deus é maravilhoso e próspero. Então você receba essa palavra também como aquele povo recebeu. Não seria só Canaã, seria todos os lugares que eles pisassem a planta do pé. Em Efésios 4:1, rogo-vos, pois eu, preso no Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação, que foste chamados. Ou seja, você receberá tudo aquilo que Deus tem para você, porém, não esqueça, o que Deus tem para a sua vida, meu querido, precisa também do seu esforço. Você vai andar conforme a vontade de Deus sobre a sua vida. Em Efésios 6:12, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A conquista que Deus quer te entregar é necessária uma luta, travar guerra, e a nossa guerra é muito maior no campo espiritual. A sua luta não será contra a carne, mas contra as hostes, contra o mundo espiritual que está ali esperando você dar uma brechinha para destruir sua vida. Aqui, no versículo 6 ao versículo 18, há mostra condições para que Josué assumisse e assim ele entrasse na terra prometida. Olha o que diz em Josué capítulo 1, versículo 6. Essa parte de amarelo diz assim, ó: esforça-te e tem bom ânimo. Lá no versículo 7, olha o que diz: esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei. Lá em Josué 1, 8,
medita nele dia e noite. Josué 1:9, não temas, nem te espantes. Perceba, Deus falou que eles entrariam na terra de Canaã, mas Deus não entregou a estratégia de guerra. A estratégia de guerra seria deles. A estratégia de guerra de como aconteceria lá dentro, as lutas, as batalhas seriam do povo. Deus não entregou a estratégia. Sabe por quê? Que para entrar lá é critérios espirituais. Deus está falando para Josué diversas vezes, olha, esforça-te, tem bom ânimo, vai, esforce, repete várias vezes, não tenha medo, fala para ele não ter medo, seja prudente, ou seja, para a gente conquistar a nossa Canaã, é tudo voltado para o espiritual. Os critérios espirituais são os mais importantes. E aqui me chama muita atenção, porque Deus ele fala para Josué muitas vezes para não temer, para não espantar. Vai, lembre-se, Josué era um general de guerra. Agora eu pergunto para você, você acha que no coração de Josué existia um espanto, um medo muito grande? Com certeza. Ele estava tratando muito mais de questões espirituais do que o físico. O físico, a luta, ele conseguiria fazer muito bem, mas ele é muito maior. Então, quando Deus fala para Josué, por mais que ele seja um homem preparado, um homem de guerra, ele era um homem comum diante de Deus. Ele era um homem carente das misericórdias do Senhor. E então ele estava temendo no coração depois que recebeu essa missão, só que Deus falou para ele, não temas. Se você está constante na palavra, se você estiver meditando nela, se estiver conectado comigo, alinhado comigo, você vai conquistar essa terra. E foi assim que aconteceu. Ele conquistou. Olha o que diz. A geração anterior perdeu esse direito por não possuir fé e virtude. Em Deuteronômio 12:12, eu vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus, vós e vossos filhos e vossas filhas e os vossos servos e as vossas servas e o levita que está dentro das vossas portas, pois convosco não tem parte nem herança. O povo lá do deserto não teve autorização para entrar na terra prometida, porque eles foram desobedientes, eles foram homens rebeldes e Deus amaldiçoou eles. Eles ficaram presos no deserto até morrer. Morrerem todos. E em Josué capítulo 1, versículo 3, lembrarei-vos da palavra que vos mandou Moisés, o servo do Senhor, dizendo, o Senhor vosso Deus vos dá descanso e vos dá essa terra. Ou seja, Josué recebeu autorização juntamente com aquele novo povo, aquela nova geração. Vamos fazer um paralelo com a geração de Israel e a nossa? Lembre-se que existe ali uma Canaã celestial? Temos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhe aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. A terra prometida, a terra celestial, o paraíso é para aquela geração que aceita única e exclusivamente o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele é a ponte que liga ao paraíso, ao nosso retorno à nossa casa. Que você possa obedecer. Não viva no deserto para sempre e não morra sem entrar na terra prometida. Só não entraram na terra prometida aqueles que foram condenados. A geração de Israel e a nossa. Então temos, portanto, que sendo-nos deixado a promessa, ou seja, você está em andamento, meu querido. Deus está te tratando, te capacitando para entrar na terra de Canaã, a terra celestial, a promessa do Senhor sobre a sua vida. Isso está presente em Hebreus capítulo 4, versículo 1, conforme também está lá no Josué capítulo 1, versículo 13, vos concede descanso e vos dá esta terra. A nossa em andamento, a deles
tinha sido concluída. Então ande no caminho de Cristo, no caminho estreito, no caminho da palavra. Josué, então, depois que foi selecionado, assim que ele foi tratado por Deus, dizendo: não temas, eu estou contigo, houve ali uma intimidade com Deus, Josué reúne ali os líderes das tribos e fala do que Deus havia lhe entregado, a autorização de entrar na terra prometida. E essa autorização para entrar na terra prometida veio de Deus. E aí Josué conta para esses líderes, e esses líderes de cada tribo ali apoiou Josué e disse: olha, se Deus está com você, nós faremos todas as coisas. Olha o que diz o versículo 16. Então responderam a Josué, dizendo: tudo quanto nos ordenaste faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. Ou seja, houve um alinhamento entre as tribos com o propósito eterno, com o propósito de Deus. Já mostra um alinhamento em obediência, porque essa nova geração que vai entrar na terra de Canaã tem um coração diferente daqueles que morreram no deserto. Os pais deles morreram, mas essa nova geração vai entrar na terra prometida. Aqui eu vou fazer um paralelo muito importante. Vou abrir um ponto aqui para você entender. Amados, a condenação que aconteceram na vida dos seus antepassados não precisa acontecer na sua vida. O que seus pais fizeram, você não precisa repetir. O que seus pais deixaram de fazer, você não precisa deixar de fazer também. Aquela geração que vai entrar na terra de Canaã teve pais condenados, não entraram na promessa de Deus, mas aqueles filhos ali obedeceram e alinharam com Deus para entrar na terra prometida. Então a terra prometida é para você. Então, por mais que seus pais, os seus antepassados fizeram coisas horríveis diante do Senhor, não quer dizer que o seu futuro está comprometido. Só vai estar comprometido se você desobedecer a Deus e estar distante dele. Essa geração aqui vai entrar na terra de Canaã. Sabe por quê? Decidiram obedecer. Então, povo alinhado, Israel aceitou com entusiasmo esse desafio. E você? Vai aceitar o desafio de entrar na terra prometida? A promessa de Deus sobre a sua vida? Isso aqui é uma pergunta muito rápida para vocês. Vamos ver se vocês conseguem responder. Você que está aí até agora, quero ver se vocês conseguem responder este quiz. A promessa de Deus a Josué: não te deixarei, nem te desampararei, é confirmada em o Novo Testamento em quais dessas opções? 5 segundos para você responder. Vamos lá, quem respondeu a letra A, letra B, letra C ou letra D? Está em Hebreus capítulo 13, versículo 5. Não te deixarei, nem te desampararei, é confirmada em um Novo Testamento. É sobre você esse versículo, tá? No texto 2, nós vamos entender agora os preparativos para a vitória. Lembre-se, houve um alinhamento com as tribos. Josué estava agora com o foco direcionado em relação à terra prometida. Agora ele precisa usar de estratégia. Qual que é a estratégia que Josué vai utilizar? Lá em Josué capítulo 2 ao capítulo 5, nós vamos ver que ele manda 2 espias até a terra prometida. Amados, por que ele manda 2 espias? Alguns estudiosos dizem que foi por conta daquele episódio que aconteceu, onde Moisés selecionou 12 homens bem preparados,
um de cada tribo, e manda para espiar a terra prometida, Canaã. Chegando lá, vocês que já conhecem a história, 10 enche o coração de temor e de pecado também. Eles voltam com mensagens negativas e influenciam toda uma geração de pessoas, dizendo que Moisés tinha sacaneado com eles, estava na verdade era acusando Deus, dizendo que eles tinham sido libertos do povo lá do Egito para ser mortos para aqueles gigantes. Então 10 ficaram com o coração, corações cheios de pecado, de terror, e por conta disso, Deus condena aquela geração toda para morrer no deserto. E aí, dos 12, apenas 2, que era Josué e Caleb, que trazem mensagens positivas, acreditando no Deus que havia entregado a terra prometida para eles. Então pode ser que Josué tenha escolhido apenas 2 pessoas por conta disso. Não escolheu muitas pessoas para não haver confusão. Apenas 2 pessoas para diminuir o ponto de vista. E pode ser também estratégia militar ao mandar 2 somente, porque é questão de ser visto, né? Imagine mandar 12 pessoas. É mais fácil de enxergar 12 pessoas como ameaça do que apenas 2 pessoas. Então esses 2 espias, eles vão ser mandados para a terra de Canaã e eles vão chegar na muralha de Jericó. E tem uma personagem muito importante nessa história, que é a personagem de Raabe. Esses 2 espias, o senhor entender, no capítulo 2 ao capítulo 5, que eles meio que fracassaram na missão, porque eles foram descobertos. Eles foram descobertos, eles seriam mortos, amados. Mas Deus estava na frente de todas as coisas. Deus usou uma mulher, chama também, alguns a chamam, né? Até a Bíblia coloca ela como prostituta, Raabe. E essa mulher vai ser usada por Deus para poder salvar esses 2. E não é salvar os 2, é salvar um projeto. É salvar algo muito maior do que eles. Então esses 2 foram enviados e essa mulher vai aparecer em cena, Raabe, para salvar esses 2. Porque quando eles são descobertos, chega lá os soldados, né? E chega na casa de Raabe questionando aonde que aqueles 2 homens estavam, que eles seriam mortos. Só que Raabe esconde eles. Ele esconde esses 2 homens, mas antes de fazer tudo isso, ela cobra uma promessa. A promessa era o seguinte, que deveria ser salvo ela e toda a sua família. Pai, mãe, irmãos, parentes. E esses 2, então, falam para ela que aquilo que ela está pedindo se cumprirá, se ela não entregar eles e se eles não foram mortos e descobertos. E ela assim faz, ela esconde esses 2 têm as suas vidas preservadas por conta dela. Amados, eu fico surpreso porque ela vai contar algo muito surpreendente nesse contato. Eu não vou conseguir ler para você todo o capítulo, igual eu falei no início do vídeo, mas ela vai contar para a gente o que aconteceu, vai abrir os olhos, inclusive o nosso, tá? No dia de hoje. Porque ela diz o seguinte, olha, todo o povo aqui de Canaã está quase mortos na mente. Estão sem esperança, com medo de vocês, por conta do que Deus fez com vocês no Egito, o que aconteceu das 10 pragas, ou o mar se abrindo. Então aqueles homens foram surpreendidos porque achavam que aquele povo de lá estavam bem preparados, muito mais com coragem para encarar o povo de Israel. Mas pelo contrário, eles estavam com medo. Amados, isso me acendeu a minha mente muito tempo atrás, quando eu descobri sobre isso. O diabo ele tenta distorcer a nossa vida, distorcer a realidade,
Quando Deus te entrega um projeto, você acha que o projeto é maior do que Deus. Quando Deus te entrega uma promessa, você acha que aquela promessa é muito maior do que você. Quando o inimigo se aparece diante de você, você agiganta aquele inimigo muito maior do que ele. E você coloca muito mais força, cria esse monstro muito mais forte do que realmente aquele monstro é. Aquele povo estava com medo, estava ao contrário. Quem estava se sentindo ameaçado não era o povo de Israel, mas sim aquele povo. E depois desse relato, vocês vão perceber que eles levaram esse relato para o povo de Israel. E aí eles vão ficar muito mais fortes na mente. Porque quando a gente sabe que nós somos muito maiores, nós somos mais fortes do que o nosso inimigo, isso nos impulsiona. E por que a Bíblia diz que somos mais do que vencedores? Você é muito mais forte do que o teu inimigo. Sabe por quê? Quem está com você é Deus, o Senhor dos Exércitos. Vamos ver? Aqui mostra uma imagem como foi aqueles 12 espias que foram surpreendidos com os gigantes, ficaram com medos que levaram a uma condenação. Deus não chama você para ter medo. Deus chama você para ter coragem. Aqueles homens, então, foram escondidos e Raabe disse para aqueles guardas, aqueles soldados da terra de Canaã, falou o seguinte: olha, se vocês saírem daqui agora, aquele homem acabou de sair daqui e eles foram em direção a esse mato aí, ó. Aqueles homens acreditaram na conversa de Raabe e eles foram em direção a aquela direção que havia sido dada por ela. Mas ela fez isso para enganá-los, porque os homens estavam escondidos. E é exatamente isso que aconteceu. A Bíblia diz que depois que esses soldados foram em direção, né, a direção que ela havia dado, foi um prazo aí de uns 2, 3 dias buscando aquele inimigo, foi o prazo suficiente para os homens se organizarem para poder voltar lá para o povo de Israel. O inimigo tem medo. Olha o que diz em Josué capítulo 2, versículo 9: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundes caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Ou seja, este foi o relato de Raabe. Amados, Raabe, ela é apresentada neste texto, e vocês vão entender uma parte muito importante, a parte que fala sobre o Messias. Olha o que diz Tiago 2, versículo 25. De igual modo não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Pela fé Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias? Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até os dias de hoje, porquanto escondera os mensageiros que Josué enviara a Jericó. A parte mais interessante. Amados, Raabe tem uma parte muito importante na linhagem de Davi e de Jesus. Olha o que diz a Bíblia. Ela casou-se, Boaz casou-se com Ruth, teve um filho chamado Obed, Obed foi pai de Jessé, Jessé foi pai do rei Davi. Raabe, ela está dentro da linhagem do Messias, da linhagem de Jesus. Aquela mulher que entrou em cena, uma prostituta, ela entrou em cena não por conta daqueles espias terem errado, mas porque Deus tinha um projeto sobre a vida dela. Se não fosse aqueles dois espias, seria por outro caminho. Aquela mulher já tinha sido escolhida. Ela teve a sua história marcada. Salmão gerou de Raabe a Boaz.
Boaz é filho de Raabe. Este de Ruth gerou Obed. Obed a Jessé. Isso é em Mateus capítulo 1, versículo 5. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aquela mulher pecaminosa foi santificada pela obra que ela fez, pela fé que ela tinha. E foi algo tão grande que entrou na galeria da fé. Dos homens e mulheres que tiveram uma fé tão extraordinária que mudou o curso de uma história. Aqueles dois espias, então, voltam para contar tudo o que aconteceram. E agora tem um novo desafio. No capítulo 3, no capítulo 4, vocês vão perceber que para chegar até a terra de Jericó era necessário atravessar o Rio Jordão. O Rio Jordão, a Bíblia cita em Josué capítulo 3, versículo 15, que estava transbordante. Estava em um período de cheia. Olha o que diz, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da ceifa. Então, na época que Josué e aquele povo de Israel atravessariam o Jordão, era uma época de ceifa, era uma época de muitas águas, amados, e não era uma água qualquer, não. Para você entender, tem uma imagem no canto aqui, vocês vão perceber que havia uma correnteza muito forte. E para atravessar isso seria quase impossível. Era impossível atravessar um ser humano, atravessar ali. Porque, olha o que diz aqui embaixo no texto. O comprimento aproximadamente do Rio Jordão é de 251 quilômetros, região Oriente Médio, países atuais está ali, atual Líbano, Israel, Cisjordânia e Jordânia. A função liga o mar. Esse Rio Jordão vai ligar o mar. Então, a nascente, região do Hermon. Então, o Rio Jordão nasce no Monte Hermon, a mais de 520 acima do nível do mar. O Mar da Galileia, vamos perceber que está abaixo do nível do mar, está a menos 210 metros abaixo do nível do mar. E o Mar Morto, o mais baixo ainda, menos 430 metros abaixo do nível do mar, que é o ponto mais baixo da Terra, em terra firme. Ou seja, o Jordão desce quase 1.000 metros ao longo do percurso. É uma queda brusca, a água vindo lá do Monte Hermon até o Mar Morto. Estou querendo passar para você, olha o tanto que era milagre puro. Atravessar o Rio Jordão tinha a mesma complexidade ou mais atravessar o Mar Vermelho. Aqui o rio estava em cheia e tinha uma correnteza muito forte. E o povo tinha que atravessar isso. E a Bíblia conta, vai falar pra gente que, diferente do que aconteceu na travessia do Mar Vermelho com Moisés, Moisés utiliza um cajado e trisca na água e aquela água se fende. Com Josué foi diferente. Ele fala para o sacerdote levar a Arca da Aliança. E assim que eles estão levando a Arca da Aliança em direção àquele Rio Jordão, e ao triscar os pés naquela água, ao triscar os pés na água do Rio Jordão, a água, ela abre. Olha, eu vou fazer uma pausa aqui importante. Isso me chama muita atenção. Tem milagre que só acontece em movimento. A água só se abriu depois que eles triscaram os pés nas águas. Então, muitos milagres, muitas promessas que vão ser entregues na sua vida, só vai acontecer de entregar na sua vida assim que você tem uma atitude de fé. Você só vai ver o milagre acontecendo se você ousar. Muita gente precisa de uma certeza absoluta na cabeça, tem uma certeza absoluta das coisas para poder fazer, e assim não funciona com Deus. Ele exige a sua fé em ação para que assim ele possa mostrar o poder dele. Fez sentido para você?
Muitas coisas na minha vida foi assim, meu irmão. Quando eu decidi casar, eu estava desempregado. E a gente marcou uma data no futuro, 5 meses na frente, e Deus honrou. Fiz uma faculdade sem dinheiro algum. Eu fiz a matrícula só com o dinheiro da matrícula e Deus honrou para mim continuar fazendo isso. E assim foi em várias áreas da minha vida. Então, para você conquistar a promessa do Senhor, você está em que movimento? Tem que estar em movimento. Você tem que fazer acontecer. Você fazer assim, tenho certeza que a sua vida vai ser bem melhor. E com esse povo aqui, não foi nada diferente. Olha o que diz em Josué capítulo 4, versículo 18. As águas do Jordão se tornaram ao seu lugar e corriam, como antes, sobre todas as suas ribanceiras. No versículo 16, na parte de cima, levantaram-se num montão, foram de todas separadas. Então o povo passou em frente de Jericó. Aqui quando fala de montão, é como se, por causa da velocidade da água, acumulasse uma grande massa de água. Gente, é algo poderoso. O milagre que foi feito aqui é algo extraordinário. O povo passou entre as águas. Ah, que maravilha. Isso tem uma conexão depois, eu vou falar com vocês sobre o batismo. Aqui tem um ato emblemático, isso me chama muita atenção mesmo. Porque o Rio Jordão, quando estava aberto, Josué tem 2 momentos importantes nessa passagem do Rio Jordão. Primeiro, ele pede para que uma pessoa de cada tribo de Israel colhesse ali nos pés do sacerdote com a arca da aliança uma pedra. E essa pedra, amado, eu penso que não era uma pedrinha, não, era uma pedra grande, porque seria construído um memorial, seria construído um altar, seria construído, na verdade, uma lembrança para as próximas gerações. Então aquele povo assustado, porque imagino eu passando naquele meio daquela água ali, morrendo de medo, e de repente Josué vai lá, pega uma pedra, vou para outro lado do rio com aquela pedra para construir um memorial. Josué capítulo 4, versículo 1 a 3, tomai do povo 12 homens e cada tribo um homem e mandai-lhe dizendo, tira daqui no meio do Jordão, do lugar onde estavam os firmes os pés dos sacerdotes, 12 pedras e levai convosco. Depositai-as no alojamento em que haveis de passar essa noite. Mas eles pegaram uma pedra e eles iriam passar uma noite com aquela pedra. Gente, depois que aquele curso voltou ao normal, que a água se fechou, eu fico pensando, eles com aquela pedra, falam, gente, essa pedra aqui estava lá no meio daquela água. Meu Deus do céu, é muito poderoso, é milagre demais. Eu não conseguia dormir à noite, amados. De tão impressionado que eu estaria com aquela pedra na minha cabana, vamos dizer assim, passando uma noite. Por que serviria, para que serve esse memorial? Olha o que diz o texto. Para que isto seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos, no futuro, perguntarem dizendo, que significam estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca do Senhor. Passando ela pelo Jordão, separaram-se as águas do Jordão. Assim estas pedras serão para sempre, por memorial aos filhos de Israel. Amados, aquelas pedras era a memória. É muito importante, é uma memória física. É uma memória externalizada. Porque tem um ponto importante que você, não sei se você observou, são 2 momentos importantes. Um memorial fora do Rio Jordão, só que em Josué capítulo 4, versículo 9, olha o que diz. Josué levantou 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde estiveram os pés dos sacerdotes que levavam a arca da aliança, e ali estão até os dias de hoje. No meio do Rio Jordão,
Josué levanta 12 pedras. Amados, 12 pedras no meio do Rio Jordão. E engraçado que fala aqui que estão ali até o dia de hoje. Talvez não em pé, mas aquelas pedras estão ali como testemunhos. Ele construiu 12, fez um altar ali, fez um memorial no meio do Rio Jordão. Porque quando o Rio Jordão fechou, olha que poderoso. Ai, meu Deus, é lindo demais. Vou ter que pausar aqui só para dar uma ênfase numa coisa importante. Josué, ele faz 2 tipos de memorial. Isso serve para você também. Um memorial físico externo e um memorial interno. O memorial interno, só quem participou da passagem do Rio Jordão iria lembrar de todas as coisas. Tinha sido gravado na mente deles que havia construído um altar ali no meio, porque as águas se abriram e eles passaram com os pés enxutos. E o memorial externo é um memorial físico visível. Amados, quantas memórias você tem das bênçãos que o Senhor tem te entregado? Quantos memorial foi construído por você que te lembra do milagre do Senhor? Estou falando para você fazer tatuagem no seu corpo, mas pense sempre em construir memoriais. Qual memorial que eu posso construir fisicamente? Alguma coisa que te relembre. Certa vez eu vi um vídeo que um cara tinha feito uma lareira na casa dele, que ele era construtor de casa, e na lareira ele tinha guardado um objeto de valor. Só ele sabia que estava ali. Era a memória dele. Só a memória interna que ele tinha. Ninguém conseguia ver, ninguém sabia que tinha nada. Então toda vez que Deus te entregar uma promessa, construa um memorial externo. Cria um objeto que simboliza, não estou falando um objeto de adoração, objeto de lembrança do que o Senhor fez na sua vida. E também um memorial interno. O que você pode guardar dentro de você que vai lembrar positivamente desse milagre? Qual imagem, qual vídeo na sua cabeça, o que está na sua cabeça que pode relembrar tudo aquilo que Deus te entregou? Viva isso. Aquele povo construiu 2 memoriais, um debaixo das águas, submerso. Só quem fez soube que tinha. E um fisicamente. Todo mundo ia perguntar, o que é isso aqui? Para a glória de Deus, Deus me deu essa honra. Isso serve para as pessoas perguntarem, gerar curiosidade e você evangelizar, testemunhar. Vamos voltando aqui. Lindo, né? Lindo, lindo, lindo texto, maravilhoso. Depois então que o povo passou do Rio Jordão, agora eles estão em Gilgal. Eu gosto de fazer um paralelo em relação ao batismo. Antes da promessa, você passa pelas águas. Amados, você só muda a sua identidade assim que você passa pelas águas. Você só transiciona daquele lugar que você estava para o outro ponto de você passar pelas águas. É o milagre do Senhor. Se você ainda não é batizado, batize. Entregue ao Senhor a sua vida, porque Ele é capaz de fazer coisas maravilhosas sobre você. Ele vai te entregar uma promessa maravilhosa, principalmente a promessa eterna de você viver ao lado do Senhor e tudo aquilo que Ele tem preparado para nós. Então o povo faz uma transição do passado para o futuro. Ali no meio, as águas, que vai mudar totalmente o rumo da história deles. Então o povo passou pelo Rio Jordão e agora estão em Gilgal. Em Gilgal, essa palavra do hebraico, erfã, significa opróbrio. Opróbrio significa vergonha, desonra, humilhação, marca de escravidão. Em Gilgal vai acontecer um sacrifício onde eles deixarão todo o passado de vergonha para trás. Eles deixarão a desonra, a humilhação, a escravidão na mente. A partir daquele local, em Gilgal, a vida deles começa do zero.
Ali estava quando estava resetando a história deles. Ali estava sendo entregue um livro para eles, um livro com páginas em branco para eles escreverem uma história diferente. Em Gilgal aconteceu uma transição poderosíssima. Em Gilgal vem aí do verbo hebraico, né? Gilgal, galal, que é remover, rolar, fazer rolar para a terra. Amados, você vai mudar a sua vida, mudar o seu estado. Deus vai remover toda a maldição, vai remover todo o passado de fracasso. Ele vai tirar tudo isso de você, meu amado. Por quê? Por causa do sacrifício que vai ser feito. Aqui, esse povo passou pelo Rio Jordão, vamos dizer ali, vamos fazer uma analogia, passou pelo batismo. Eu vejo isso também. Eu tive uma mudança drástica da minha vida, eu aceitei Jesus na minha vida, eu aceitei a promessa. Depois eu passei pelo batismo e aí começou uma nova história na minha vida. Deus removeu toda a maldição, todos os traumas, rolou para fora todas as coisas que estavam dentro de mim que me condenavam. Isso não aconteceu de imediato, eu sei disso. Deus ele foi removendo e remove todos os dias até a gente ficar limpinho para entrar na glória. Esse povo então estava ali, depois do Rio Jordão, em Gilgal. Aquele povo foi surpreendido com mais milagres do Senhor. Olha o que diz: foi esta a razão porque Josué os circuncidou. Ali em Gilgal aconteceu algo extraordinário. O povo de Israel, todos aqueles homens, todos eles foram circuncidados. Aquele povo não tinha sido circuncidado. O povo lá em Israel, no Egito, foi levado para o povo lá para o deserto, e no deserto aquela geração condenada, rebelde, estava desconectada com o Senhor. Aqueles filhos não foram circuncidados. E ali então, em Gilgal, aconteceu a circuncisão. Aqueles homens circuncidaram-se, se conectando com o Senhor. Opa, volta aqui novamente. Todo o povo que tinha saído do Egito, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho, porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum deles que nasceram no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado, porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda aquela gente de guerra que saiu do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que eles não haveria de deixar ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos seus pais, terra que mana leite e mel. Então aquele povo, aquela geração, não tinha sido circuncidado. E aquele povo então vai ser circuncidado. Amados, o processo de circuncisão é um processo dolorido, é um processo que envolve repouso, porque ali há um sangramento, há um corte. E aí você vai ficando muito mais maravilhado com o milagre. Porque agora eles já estão na terra do inimigo, estão enfraquecidos. Porque muitos poderiam pensar, o que o Josué está fazendo? A gente deveria estar agora inteirinho para poder lutar contra os inimigos, ele está enfraquecendo a gente. A gente está no sal, vamos morrer todo mundo. Só que eles obedeceram. Eles acabaram de ver os milagres acontecendo novamente, e aqui eles estão confiando mais no Senhor. Eles estavam enfraquecidos fisicamente, mas alinhados com Deus, fortes espiritualmente. E nesse processo acontece algo maravilhoso. Acontece um milagre. Novamente o milagre acontece. A Bíblia fala em Josué, nessa etapa aqui, que o povo de Israel vai deixar de receber o maná. Eles vão deixar de receber o maná para viver uma nova promessa. Este é um ponto que eu preciso falar com vocês em outro ângulo. É lindo. É lindo demais. É lindo. O maná, ele é dado para te
auxiliar nos momentos de deserto. O maná cai do céu naqueles momentos que você está passando por provas. O maná é entregue quando você está ali, sem nenhum recurso, dependendo 100% do milagre de Deus. E Deus não deixa o seu passar por necessidade. Só que depois que você aumenta o seu nível espiritual, Deus quer fazer você subir no patamar de providências divinas. Aquele povo que saiu do deserto, agora vão subir para um novo patamar. A Bíblia fala que eles deixaram o maná para colher frutos da própria terra. Eles comeriam coisas muito mais avançadas, milagrosas. Senhores, Deus quer fazer você mudar de nível. Deus quer fazer você comer um novo tipo de comida, algo maior, uma promessa muito maior. Mas para que você alcance isso, é necessário uma alteração mental e espiritual, para que assim você viva uma nova fonte de promessa. Talvez no patamar que você tem hoje, aonde você está agora, está estagnado e você não tem experimentado o que Deus tem para te entregar. E Ele quer te entregar grandes coisas, mas precisa mudar. Mude o seu nível espiritual de confiança e dependência do Senhor. Ah, que maravilha! Lindo demais esse texto. Vamos ver aqui? Então aqui o sacrifício de Gilgal, né? Eles fizeram esse sacrifício ali. No versículo 12, no capítulo 5, fala: E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do fruto da terra. E os filhos de Israel não tiveram mais maná. Porém, naquele mesmo ano, comeram dos frutos da terra de Canaã. Oh, glória! Uma perguntinha para você. Nós mudaremos os capítulos agora. Aí, a geração de Josué aceitou com fé a promessa de Deus e então responderam-lhe. Qual dessas opções? Como foi? Como foram as respostas? Como o povo respondeu ao comando de Josué sobre a missão de entrar na terra de Canaã? 5 segundos. Vamos ver? Qual versículo? Qual que é a opção? Tudo quanto nos ordenaste, faremos. Eu acho que por aqui já dá hoje. Esse estudo, vamos começar no próximo vídeo, falando sobre o enfrentamento do inimigo, que é uma parte muito importante, está em Josué capítulo 6 ao capítulo 8. Então, se esse vídeo ficou bom, se você gostou, já deixa um like, compartilhe, deixa um comentário. Vou saber que você assistiu até aqui. Escreva Josué, escreva promessa de Deus. Eu vou entender, tá bom? Deus abençoe você. Até mais.